Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós trabalharemos a tipicidade conglobante e o princípio da insignificância no direito penal. Bom, dentro de uma teoria funcionalista redutora de Zaffaroni, onde a teoria da tipicidade conglobante se insere, o tipo objetivo acaba exercendo ao menos duas funções muito relevantes na teoria analítica do crime. A primeira seria a função sistemática, que visa fornecer todos os componentes objetivos que emergem da análise isolada do tipo, ou seja, que explicita e individualiza as condutas humanas penalmente relevantes, proibindo elas. E a segunda função seria aquela denominada de função conglobante, que envolve tanto a verificação da lesividade como da possibilidade que o crime seja imputado ao agente como dele. Pela teoria da tipicidade conglobante, então, o juízo de tipicidade exige, além da tipicidade legal, que seria o enquadramento formal do fato à norma, também a verificação do alcance proibitivo dessa norma, que não pode ser considerada isoladamente, mas conglobada com a ordem jurídica. Assim, gente, haverá tipicidade conglobante quando a conduta, além de se enquadrar formalmente ao tipo, afetar também significativamente o bem jurídico, lesionando assim a ordem normativa. Por outro lado, pessoal, quando a conduta se enquadra ao tipo, mas não lesiona o bem jurídico de forma relevante, atípica ela será por ausência de tipicidade material, consubstanciada aí pela insignificância. Então, gente, vejam que o princípio da insignificância, que nós vamos começar a estudar agora, está atrelado ao tipo penal por meio dos princípios da intervenção mínima e da lesividade. A intervenção mínima impõe ao Estado utilizar-se do direito penal apenas quando extremamente necessário, respeitando-se assim o seu caráter subsidiário e fragmentário, no qual se estabelece que o direito penal deve tutelar apenas os bens jurídicos selecionados como mais importantes da sociedade e que ele só deverá ser aplicado se os demais ramos do ordenamento jurídico forem insuficientes para solucionar o conflito, funcionando então como uma última ratio. Já pelo princípio da lesividade, pressupõe-se que para que o Estado possa atuar através do direito penal, haja também uma ofensa ou um perigo concreto de lesão a bem jurídico terceiro. Assim, gente, se o Estado definiu que determinado bem jurídico é relevante e, por consequência, merecedor de tutela pelo direito penal, há que se saber, por fim, se a lesão praticada contra esse bem é também relevante o suficiente para reclamar efetivamente a atuação do direito penal. Se for irrelevante, aplicado será o princípio da insignificância, afastando-se assim a tipicidade material do delito. Esse princípio da insignificância também é chamado por Zaffaroni de princípio da proporcionalidade mínima e por Tiedemann de princípio da bagatela. Nesse sentido, gente, a insignificância se dará, segundo Zaffaroni, sempre que a criminalização atingir o limite da irracionalidade intolerável, ou seja, quando, por exemplo, o conflito em que ele operar for de dano insignificante, ou quando, não sendo assim, a violação de direitos for grosseiramente desproporcional à magnitude do dano do conflito. Dessa forma, pessoal, temos que nem toda violação ao bem jurídico deve ser sempre punida, mas tão somente aquelas que forem relevantes para o direito penal. E aí, nesse ponto, devemos deixar claro que a infração bagatelar possui dupla dimensão. Ela pode ser própria ou imprópria. A infração bagatelar própria é aquela que já nasce sem nenhuma relevância penal, ou porque não há desvalor da ação, ou porque não há o desvalor do resultado. Para as infrações bagatelares próprias, aplica-se o princípio da insignificância, que, como nós já vimos, tem o efeito de excluir a tipicidade penal. Seria o caso, por exemplo, se furtar uma caneta Bic ou uma caixa de fósforos, que são coisas irrelevantes. Já a infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o direito penal, porque há relevante desvalor da conduta, bem como desvalor do resultado.
mas por circunstâncias supervenientes, o Estado ele perde o interesse na punição, não se verificando aí a necessidade de incidência de qualquer pena no caso concreto. Nesse caso, gente, a irrelevância penal do fato não exclui a tipicidade, mas sim a punibilidade. Então, resumindo, para os crimes bagatelares próprios, aplica-se a irrelevância. Nas infrações bagatelares impróprias, se extingue a punibilidade, pois entende-se que a pena seria desnecessária para o caso. O princípio da insignificância, gente, costuma ter mais aplicabilidade nos delitos patrimoniais, já que neles é mais fácil se aferir quantitativamente essa questão do dano. Assim, nesses tipos de crimes, a insignificância é calcada em um binômio, valor do bem e a capacidade econômica da vítima. Já de início, gente, é importante deixar claro que não há um valor específico que é considerado insignificante. Isso deve ser sempre avaliado no caso concreto e de acordo com o patrimônio da vítima afetada. Apesar de não haver um parâmetro quantitativo, após diversas discussões acerca desse instituto, o STF ele buscou unificar um esquema objetivo para a aplicação do princípio da insignificância. Os critérios foram definidos da seguinte maneira: é necessário mínima ofensividade da conduta, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, ausência de periculosidade social da ação e inexpressividade da lesão jurídica. Esses requisitos que eu falei agora devem ser lidos conjuntamente com aquelas situações que impedem a aplicação do princípio da insignificância, como, por exemplo, a reiteração criminosa, a continuidade delitiva, em alguns casos, a qualificação do crime, a prática de crime contra a administração pública, nos termos lá da súmula 599 do STJ, dentre outras situações. Por fim, gente, eu vou colocar aqui para vocês duas decisões interessantes sobre esse tema da insignificância. No HC 553872 do STJ, o STJ admitiu a insignificância em crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, afastando então a impossibilidade de aplicar em concurso. E o RHC 143449 do Supremo, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo. Beleza? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado e até a próxima.